Tudo bem com todos vocês? Que bom. Pega a tua Bíblia, nós estamos aí nessa série de mensagens, né? Vamos dizer assim, série de mensagens. E hoje eu acho que é a segunda quarta-feira e encerraremos no próximo domingo à noite. Então toda quarta e todo domingo nós estamos tratando sobre o tema do medo, né? Quantos têm estado aqui nesses últimos cultos? Tenho certeza que não apenas um conhecimento que você está adquirindo, algo a ser aprendido, mas também você está recebendo, queridos, toda a substância que você precisa na palavra para vencer isso. Amém? Para vencer. Eu creio que quando a gente fala sobre a gente vencer algo, a vida de um cristão, queridos, você não está lutando para vencer, na verdade. A gente não está lutando para isso. Estou lutando para vencer. Não é essa a ideia. A Bíblia já nos garante que somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Amém? Então, peraí, se a Bíblia me garante que eu já sou, por que eu estou lutando para ser o que eu já sou? Então nós não estamos lutando para ser, nós estamos lutando para entender o que já somos. E o que eu amo nesse versículo, que diz que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, é o finalzinho dele, que ele diz assim: por meio daquele que nos amou. Então você não é mais que vencedor pelo seu meio, mas é pelo meio de Jesus. Quem criou um meio, quem criou um formato, quem criou um caminho, quem abriu uma estrada para que você se tornasse, ou melhor, para que você já fosse alguém vencedor, mais do que vencedor, quem criou tudo isso foi o próprio Cristo. Então foi Jesus, irmãos. Então diga comigo, se não é, bem forte, diga, não é pelos meios que eu crio, diga, mas por meio de Jesus Cristo. Então o fato da gente estar sempre tentando produzir meios para ser, só revela que a gente não entendeu o que somos. Porque quando a gente entende o que nós somos, nós entendemos que todos esses meios já foram providenciados pelo próprio Senhor Jesus. Dá para você olhar para Jesus, irmão? Amém? Olha para quem está perto do seu lado, fala assim: dá para você olhar para o que Jesus fez? E essa é a ideia, a gente quer olhar sempre para o que nós estamos fazendo. Eu faço, eu estou fazendo, e porque eu estou fazendo, agora eu estou produzindo o meu próprio meio. Não, irmãos, quando você olha para o seu próprio meio, sempre faltará alguma coisa. Quando você olha para si, você sempre vai ter aquela sensação: está faltando, porque o homem é incompleto em si. Amém? Vamos lá, livro de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, teu nome ele tem todo poder nos céus e na terra. No nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante da tua presença. Cobre-nos com tua graça, cobre-nos com tua glória. Senhor, toma esse ambiente e que uma unção venha habitar nessa mensagem, quebrando todo jugo, quebrando todo mal, Senhor, e que toda ênfase dessa mensagem seja entendida, mas principalmente se torne uma realidade na vida de todos os meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que todo mal que queira impedir o fluir dessa palavra, nós repreendemos e nós declaramos cancelado agora, hoje e para sempre. Amém, amém, Jesus. Mantenha a Bíblia aberta aí no livro de Mateus, capítulo de número 26. Amém? Irmãos, você sabe quantas vezes a Bíblia diz não tenha medo, não temas? Quando a Bíblia diz não temas, é literalmente falando de não está falando de temor, que se aproxima de Deus, mas de um medo mesmo. A Bíblia diz 366 vezes a expressão não temas. Eu acho que isso não é uma coincidência, irmãos. Veja bem, o ano tem 365 dias, mas quando é ano bissexto, ele tem 366 dias. E E você encontra a Bíblia falando 366 vezes, não tenha medo.
Ou seja, todos os dias tem essa expressão disponível para você. Amém? Todos os dias existe essa expressão, Deus falando por meio da palavra dele. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Quando você acorda na terça, não tenha medo. Na quarta, não tenha medo. Na quinta, na segunda-feira, o dia mundial do medo. Você tem medo das contas, dos boletos e de um monte de problema? Está escrito, não temos. Você precisa entender, irmãos, que você tem que decidir se você vai acreditar no sentimento que vem ou no que a Bíblia diz. Porque quando a Bíblia diz não temas, eu decido acreditar. E quando eu decido acreditar que naquela segunda-feira a Bíblia está dizendo não tenha medo, por mais que haja uma presença de um sentimento, a decisão, irmãos, ela é maior. Pastor, eu decido não ter medo, mas eu sinto o medo. Não importa o sentimento existente diante da decisão que você toma. Por quê, pastor? Porque nós precisamos entender algo muito importante, que não é a decisão que acompanha sentimento, mas são sentimentos que acompanham decisões. Então não é porque eu estou sentindo que eu decido. A nossa vida muitas vezes é baseada nisso. Eu estou sentindo, então eu tomo uma decisão baseada num sentimento, mas o sentimento ele muda. Um dia você sente uma coisa, outro dia você sente outra coisa e depois outra coisa, e aí você corre o risco de se tornar uma pessoa que um dia está decidindo uma coisa, outro dia está decidindo outra coisa. Então, não são as decisões que acompanham sentimentos, mas sentimentos acompanham decisões. E quando você decide crer no não temas da segunda, no não temas da terça, no não temas da quarta, por mais que exista um sentimento, esse sentimento começa a submeter à decisão que você tomou. Então quando você olha para a Bíblia que diz não temas, e você se posiciona em fé, porque entenda uma coisa, o medo, ele não bloqueia a ação de Jesus pela sua vida, certo? E quando você se posiciona em fé, aquele sentimento que aparentemente é forte, ele vai se submetendo pouco a pouco à decisão do seu crer. Amém? Diga comigo, quando eu creio, vamos lá, bem forte, irmãos, diga assim, quando eu creio, os sentimentos se submetem à minha fé. E essa é a realidade, irmãos, da vida espiritual, a realidade de um cristão. Você olha para a palavra, a Bíblia está dizendo, e aí você não pode olhar para a Bíblia como uma produtora de sentimento, porque muitas vezes você vai meditar na palavra, alimentar o teu espírito com a palavra e não vai estar sentindo nada. Porque o propósito da palavra não é gerar sentimento, o propósito da palavra é gerar a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes nós saímos felizes de um culto porque a gente sentiu algo. E que bom quando a gente vem a uma reunião, a um culto, ou num ambiente de oração, você diz, eu senti, mas entenda, a Bíblia não diz que tudo é possível ao que sente, a Bíblia diz tudo é possível ao que crê. Irmãos, a maior obra de Deus na vida de um cristão é quando a fé já tomou todos os territórios da alma dele, ao ponto de não haver nenhum sentimento que acesse nenhum território. Ao contrário, todos os territórios já foram tomados pela palavra. Então quando você olha para a sua casa, você tem o seu interior tomado pelo que a Bíblia diz a respeito de sua família. E se o seu coração já foi tomado pelo que a Bíblia diz a respeito da sua família, o medo não tem espaço para entrar lá. Pastor, mas será que a minha família vai ser salva? O que a Bíblia diz? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então está feito. Você se posiciona, e o medo de não ver a família salva começa a se submeter até o ponto de morrer.
de morrer. Então, meus irmãos, esse entendimento ele é muito importante, saber que o Senhor tem uma palavra para cada dia, para cada dia. Irmãos, Ele não falha. Ele não falha. Diga comigo, Ele sempre vem. A grande questão é que quando o Senhor Ele quer tratar essas áreas, e nós já falamos, como eu disse no domingo, apontamos muitas situações provocadas para onde o medo leva, mas eu acredito que agora é a hora de nós falarmos muito mais da solução do que do problema. Eu acredito, irmãos, que Deus, quando Ele começa a trazer cura dos medos que se instalam na nossa vida, muitas vezes por causa de experiências que a gente tem, traumas, enfim, qualquer coisa do tipo, é importante você entender que Ele cria situações para trazer à tona o sentimento. Ele cria situações para trazer à tona algo que você simplesmente aprendeu a conviver, porque a gente aprende a conviver com sentimento. Ao invés de se posicionar em fé, nós criamos o hábito de conviver com aquilo. E a gente vai levando, e aquilo, irmãos, vai criando dentro de você muitas mazelas. E você aprende a conviver e não resolve. Irmãos, Pedro, aparentemente, era um dos apóstolos mais corajosos. Mas como a gente tem falado aqui, desde os primeiros dias dessa mensagem, o medo não se vence com coragem. O medo se vence com amor. Porque a Bíblia diz que é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Então, se você olha para Pedro, Pedro era aquele que estava pronto a tirar a espada e enfrentar guardas por amor a Jesus. Pedro era aquele que, quando quiseram prender Jesus, ele chegou e cortou a orelha de um jovem que estava ali, Malco, né? Pedro era alguém que dizia claramente: Senhor, nunca vou permitir que você vá para a cruz, nunca vamos aceitar que essas coisas que você está falando aconteça. Ele tinha, queridos, uma ousadia e uma coragem predispostas para poder servir e defender Jesus. Então, você pode olhar na Bíblia, que foi o único que decidiu descer do barco para poder caminhar sobre as águas quando Jesus mandou ir. Então você vai ver muitas atitudes corajosas de Pedro. Porém, teve um dia que, quando Jesus foi preso, os discípulos se espalharam. E quando Pedro foi visto, nós já vamos ler alguns textos aqui, a grande questão é que o que foi mexido em Pedro, o que foi tratado em Pedro, foi a presença do medo e a ausência do amor. Foi isso. Deus, Ele não estava tratando a coragem ou o desânimo, Deus estava tratando uma coisa que até então não tinha nenhuma situação que fosse revelada, fosse reveladora daquele sentimento. Quando Jesus é preso, Ele olha para Pedro, antes dele ser preso, e diz assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. E quando Jesus estava falando da negativa de Pedro, Ele estava dizendo, em outras palavras: tem algo dentro de você ainda não resolvido. Você é corajoso, mas você tem medo. Alguém conhece pessoas corajosas que têm raízes de medo? Eu conheço. Eles, se precisarem levantar a espada, eles vão levantar. Se precisar enfrentar, vão enfrentar. Mas eles têm raízes de medo. Porque por mais que se tenha coragem, essa coragem, ela não bloqueia e não impede a manifestação do medo. Então Jesus fala para ele: ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. É como se Jesus estivesse falando: eu preciso resolver você completamente por dentro. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele é tão bom que Ele te fala antecipadamente. E vamos lá para o texto, capítulo de número 26. Olha o que diz, versículo 69, Mateus 26, 69.
Pedro estava sentado no pátio, Jesus já tinha sido preso, não é verdade? E agora Pedro estava seguindo Jesus de longe, e ele estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. O discípulo mais corajoso, o discípulo, irmãos, que teve experiências tão profundas com Jesus, o discípulo que teve a revelação de quem é Cristo, Jesus olhou e perguntou: o que estão dizendo a meu respeito? Pedro foi o único que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O próprio Jesus olhou para ele e falou assim: não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Aquele homem que teve experiências de revelação, experiências com a glória do Senhor, que viu Jesus, irmãos, ressuscitar mortos. Agora, quando perguntam para ele se ele conhece aquele Jesus que ele teve tantas experiências, ele diz: eu nunca vi. Você tem noção disso? O tanto de coisa que Pedro viveu com Jesus, e ele dizer agora que não conhece. Irmãos, Jesus morou na casa da sogra de Pedro por um tempo. Irmãos, era muito mais do que uma relação de discipulado, era uma relação de família. Talvez depois de João, o apóstolo mais próximo e mais íntimo. Ele viu coisas gloriosas, e agora, diante de uma situação de ameaça, vem à tona o que não tinha sido revelado, vem à tona o que não estava sendo conhecido, que nem Pedro mesmo sabia que estava dentro dele. Fala para quem está perto de você, diga assim: Jesus permite você ser espremido, viu? Você sabe quando que é aquela situação que a gente está sendo espremido? É quando a gente está tentando salvar a nós mesmos. É quando a gente está criando, a gente está querendo acompanhar Jesus de longe, dando um jeito, estamos ali do lado, sabemos que Jesus está indo para a cruz, mas agora eu não quero mais ir para o mesmo lugar que Ele, eu só quero acompanhar de longe. Eu só quero acompanhar de longe. O fato de Pedro querer agora acompanhar de longe um homem que morou dentro da casa, da família dele, era porque existia algo incompleto dentro dele. Irmãos, a gente precisa entender que a obra de Deus na nossa vida, ela precisará ser completa em todos os níveis, em todas as áreas, não ficará nada. Porque agora que ele quer acompanhar de longe, um homem que ele sempre andou perto, um homem que ele viu transfigurado no Monte da Transfiguração, glorificado. Pedro viu Jesus glorificado. Quem vai ver Jesus glorificado? A igreja, quando ela for arrebatada, que nós subirmos aos céus, nós vamos ver ele glorificado, mas Pedro já tinha visto isso. Mas agora bastava para ele acompanhar de longe, porque acompanhar de perto era arriscado. Agora acompanhar de perto precisaria levar Pedro a acontecer com Pedro a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Às vezes a gente tem medo de se aproximar, porque talvez a gente vai ter que beber do mesmo cálice. Então a gente estabelece alguns limites na nossa vida com Deus. Porque a gente sabe, querido, se a gente entrar para valer numa vida com Deus, você sabe, porque você sabe o que você vai ter que renunciar, deixar e pronto. Então é melhor ir de longe, porque eu tenho medo de deixar o que eu amo, o que eu gosto. Quem está entendendo? Então é um medo meio que reverso, né? Se eu me aproximar, se eu andar de perto, eles vão me prender e vai fazer comigo como está fazendo com Cristo. Então agora longe, ainda que isso custe eu mentir, ainda que isso custe para mim eu dizer não conheço e não vejo esse homem, nunca o vi. Mas por que que essa mulher, a primeira, uma criada, num pátio, ela olha e diz assim: você estava com Jesus? De onde essa mulher tirou isso? De onde ela tirou que Pedro estava com Jesus?
Porque quem anda com Jesus, irmãos, em algum momento é marcado por Ele. E alguém vai olhar para você, por mais que se você quer andar longe, alguém vai olhar para você, você é crente, né? Como é que você sabe? Alguém já ouviu isso? Não sei, parece que você tem um negócio. Quem anda com Jesus, irmãos, ele recebe um perfume inconfundível. Quem anda com Jesus pega o jeito de Jesus. Quem anda com Jesus, irmãos, sabe, ele absorve o nosso Cristo. E agora você tem todas as características de Cristo, mas a obra ainda não estava completa. O medo de se aproximar era porque ele seria crucificado. Quando Pedro recebe o Espírito Santo lá na frente, irmãos, que ele se torna um dos líderes da igreja, quando foram prender ele e ele foi morrer, irmãos, iriam crucificar ele igual Jesus. Aí Pedro falou assim, não, eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Viraram a cruz de cabeça para baixo e crucificaram ele de cabeça para baixo. O homem que tinha medo de se aproximar para não morrer como Jesus, agora estava dizendo, eu não sou digno de morrer como ele. O que aconteceu? Aquele medo que o fez negar foi arrancado. Pastor, mas qual foi o processo que isso foi arrancado, ao ponto de levar ele a ser crucificado de uma forma pior do que o próprio Cristo? Vamos continuar o texto, verso 71, depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem estava com Jesus o Nazareno, e ele jurando o negou outra vez, não conheço esse homem. Irmãos, a primeira vez ele falou assim, olha o que ele diz no verso 70, não sei do que você está falando, mas agora ele jura, não conheço esse homem. Um juramento é um nível maior do que simplesmente dizer, não sei do que você está falando. Por isso que quando um criminoso, principalmente nos Estados Unidos, ele vai a júri, ele tem que pôr a mão sobre a Bíblia. Vocês já viram? E ali ele tem que fazer o quê? Ele tem que jurar pela Bíblia, porque se entende que o homem, humanamente ele pode mentir, ele pode fazer coisas erradas, mas agora ele precisa empenhar uma palavra diante de algo superior, e se ele mentir é crime, depois do juramento, crime de perjúrio, se não me engano, perjúria, ele complica toda a sua situação, e agora Pedro faz um juramento, não conheço esse homem. Ele eleva o nível da sua negativa, porque o medo estava muito profundo. O medo era profundo. Mas o primeiro e o segundo sabia, conheço você andava com ele. Verso de número 73, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E agora? A primeira vez a mulher olha e diz, ela se aproxima e diz, você estava com Jesus. O segundo, irmãos, uma criada vem e disse, este homem estava com Jesus. Ele andava com Jesus. E agora o terceiro vem e diz assim, seu jeito de falar mostra que você andava com Jesus. Irmãos, tudo em Pedro revelava Jesus. Então posso falar que Jesus era um crente? Posso falar que Jesus, ele absorveu, ou melhor, que Pedro absorveu Jesus? Absorveu. Tudo indica, mas mesmo diante de todas essas experiências, e de ter absorvido, e de ser inconfundível que ele estava com Jesus, ainda assim ele continua negando. Às vezes, irmãos, o medo atinge raízes tão profundas na nossa vida, que a gente está disposto a ir às últimas consequências, para sustentar a nossa ideia de autossalvação.
A gente está disposto a ir até o final, para a gente sustentar a ideia, sabe? O que eu fico pensando é que Jesus já tinha falado que isso aconteceria. Pedro, você vai me negar 3 vezes. E ele estava indo até o final, vendo acontecer todo o processo que Jesus tinha avisado antecipadamente. Mas Pedro estava firme no propósito de sustentar, por meio de negativas, a presença do medo. Talvez na primeira ele já tinha que ter rendido. Mas não é porque Jesus era mau. Olha o 74. E ele começou a lançar maldições e a jurar. Aquele que disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, agora está lançando maldições em juramento, declarando que não conhece aquele que um dia ele reconheceu como Filho do Deus vivo. Queridos, é incrível, mas Pedro foi até o fundo. É como se o próprio Jesus tivesse falado, eu vou até o fundo para poder tirar isso de você. E como que Jesus permitiu ir até o final para tirar isso de Pedro? Porque à medida em que Pedro ia negando, a mão do Espírito Santo ia arrancando as maldições, os falsos juramentos. À medida em que ele ia negando, a mão de Jesus, do Espírito Santo, ia tirando tudo aquilo que sustentava a presença e as raízes daquele sentimento. A gente pensa que Deus não estava trabalhando à medida que Pedro estava negando. Na verdade, irmãos, Deus só estava falando, tá vendo, Pedro? Eu falei que tinha isso. Tá vendo, Pedro? Eu falei que tinha isso. Tá vendo, Pedro? Eu falei que tinha isso. Olha aí, você já está negando, jurando e amaldiçoando. Olha o processo. Ele nega, ele jura e ele amaldiçoa. É o que acontece. E o texto nos diz o quê? Então Pedro, imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Quem pode dizer glória a Deus? Porque esse foi o ponto que Jesus queria chegar na vida de Pedro. Esse era o lugar que Jesus precisava tocar. A Bíblia diz claramente, irmãos, que nesse momento ele lembrou do que Jesus disse. Lembra que eu disse que o medo causa amnésia? A gente esquece de tudo aquilo que Jesus já fez na nossa vida. Quando entra um sentimento de medo, a gente esquece de todas as experiências. E é nesse exato momento, quando ele escutou o canto do galo, que caiu a ficha. Ele lembrou. Lembrou do quê? Do que Jesus tinha falado. Irmãos, era preciso? Sim. Mas o galo cantar não era o fim de Pedro. Diga comigo bem forte: o galo cantar não era o fim de Pedro, era o começo. Porque agora não tinha mais nada lá. Agora ele estava vazio. Ele tinha posto para fora. Pastor, mas ele pôs para fora por causa dessas pressões. Sim, você escolhe a forma que você deseja pôr para fora isso que está aí dentro. Será que é preciso o processo de negar, jurar e amaldiçoar? Não precisa. Se você hoje abrir teu coração e dizer assim: eu quero ir para Jesus, eu quero estar diante dele, eu vou pôr para fora antes que inicie um processo mais caótico. Não precisa. Por que precisou para Pedro? Porque Pedro, ele tinha coragem para sustentar a negativa. Então precisou de um processo. Muito cuidado para você não usar sua coragem no lugar errado, para sustentar algo errado. Quem está entendendo? Às vezes nós somos corajosos para negar a Cristo, mas não somos corajosos para se unir a Ele na cruz. O medo é que define isso. Agora eu quero que vocês vão lá para o livro de João, capítulo 21.
Amém? Está todo mundo bem? Evangelho de João, capítulo 21. Aí Jesus foi preso. Enfim, você conhece toda a história. Ele ressuscita, ele aparece aos discípulos. E agora, irmãos, o único discípulo que você encontra Jesus tendo um particular, um processo de restauração à parte, foi Pedro. Foi Pedro. Irmão, você acha que Jesus ia jogar um Pedro fora? Ia desperdiçar um Pedro? Não. Aí você pensa assim, então Pedro era melhor do que nós, pastor. Não, todos nós. Eu vou usar essa palavra, não é bem a palavra que eu queria usar. Mas todos nós estamos numa condição melhor que Pedro. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz assim, bem-aventurados que não viram e creram. Pedro viu, nós não vimos. E bem-aventurados que não viram e creram. Alguém viu Jesus nas condições que Pedro viu? E nós cremos. Você está entendendo? Então Pedro não era melhor. Olha o que diz o capítulo 21, versículo 19. O título é, Jesus restaura Pedro. Vamos ver como que foi esse processo de restauração de Pedro. Qual foi a ferramenta utilizada por Jesus? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Se você ler o capítulo 21, você vai ver Jesus indo lá resgatar Pedro. Ele já tinha voltado a pescar, tinha voltado para a velha vida dele, tinha voltado a fazer as coisas que ele fazia antes do seu chamado. E agora, irmãos, Jesus aparece, enfim, a pesca maravilhosa acontece de novo. E depois disso eu fico imaginando o clima, todo mundo ali em silêncio, e Jesus chama Pedro e pergunta para ele assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Qual a pergunta de Jesus? Tem relação com o quê? Irmãos, a negativa de Pedro tinha relação com o quê? A negativa de Pedro tinha relação com o quê? Agora a restauração de Pedro tem ligação com o quê? A pergunta: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes Jesus pergunta para Pedro se ele o ama? 3. Sabe o que Jesus estava fazendo? O medo que tinha sido retirado, agora o amor precisava ser ocupado. Pastor, qual o remédio? É a consciência do amor. É a consciência do amor. Pedro, tu me amas mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Ponto. Pedro, é isso. Você confessou 3 vezes, negando, jurando e amaldiçoando que não me conhecia. Mas agora você confessou 3 vezes: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Olha para mim, preste atenção. Não é a consciência apenas do quanto ele me ama, mas existe uma consciência também do quanto eu o amo. A confissão do amor de Pedro por Jesus era uma ferramenta, era algo que precisava ser liberado, era algo que precisava, irmão, ser falado. É como se Jesus estivesse equiparando todas as coisas e colocando tudo agora no devido lugar. Pedro, tu me amas? Eu amo, então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu amo, então pastorei os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Mas magoado ele ficou. Ele ficou triste. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem,
vestia-se para onde queria, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá, e levará para onde você não deseja ir. É como se Jesus estivesse falando: Pedro, você está amadurecendo. Quando você era mais novo, você ia para onde você queria. O medo te leva para onde? Para onde você quer. Porque no medo você faz o que você quer. Você cria o seu próprio caminho. Você se veste do jeito que você deseja. Isso fala de proteção, de cobertura. Mas agora, Pedro, que você é mais velho, você vai estender as mãos e outra pessoa o vestirá. E levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o quê? O tipo de morte. O que Pedro quis evitar quando teve medo? E agora Jesus estava indicando o quê? Pedro tinha medo do quê? Da morte. E agora o amor de Jesus entrando dentro dele arrancou o medo que bloqueava ele. Ei, o amor de Deus na nossa vida arranca tudo que nos bloqueia. Por quê? Que outros vestirá? Por que estenderá as mãos? Porque Jesus estava falando da cruz. Estenderá as mãos e outro te vestirá, e seria revestido de cruz. Esse é o sentido desse texto. Esse é o sentido. Olha, Jesus está falando do tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. É como se Jesus estivesse falando: agora pode me seguir. Você está pronto. Pedro estava pronto quando andou sobre o mar? Ele ficou pronto por ter tido aquela experiência? Pedro estava pronto por ter participado com Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes? Não. Pedro estava pronto depois que viu Jesus curar enfermos e ressuscitar mortos? Quando que Pedro ficou pronto? Quando o medo da morte foi vencido dentro dele. Pastor, quando que eu estou pronto? Quando o amor de Jesus lançar fora todo o medo da sua vida. Aí você está pronto. Meu irmão, você precisa entender isso que está sendo falado aqui. Jesus permitiu o processo. O problema não era a negativa. Não era. A negativa era o processo. Mas agora ele chega lá no final. E Jesus disse assim: olha, agora você pode me seguir. Você pode me seguir. Quantos querem seguir? Diga amém. Diga aleluia. Fique de pé. Diga comigo assim: eu estou pronto. Bem forte, diga assim: eu estou pronto. Quando todo medo for vencido pelo amor do meu Pai. Você crê que o Senhor te ama? Vou perguntar de novo: você crê que o Senhor te ama? Então você não deveria ter medo de nada. Porque se tem algo que te deixa pronto, é o amor. Se tem algo que te deixa pronto, é o amor. Pastor, qual a solução? Você precisa aprender, assim como Pedro falou, negando, jurando e amaldiçoando, e agora ele fala: eu te amo, Jesus, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Você precisa começar a pôr para fora as maldições provocadas pelo medo, todo sentimento que você possui dentro de você provocado pelo medo. E aí o galo canta. E depois do canto do galo, você tem um encontro com Jesus, onde você vai ser preenchido. E à medida que você está sendo preenchido pelo amor, você também confessa o amor. Quando Pedro estava preenchido pelo medo, ele confessava o medo. Observe o que você fala, que você vai descobrir o que você está preenchido. Feche os seus olhos, levante as suas mãos, irmãos. Irmãos, a gente precisa entender o que Deus está falando aqui nesses dias. Porque a palavra nos diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de moderação, de temor, de amor. Levante as mãos, igreja, feche os seus olhos agora. O que está aí dentro de você
que impede, que te bloqueia. Está na hora, está na hora. Você jovem que está aqui, a palavra nos diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, tendes vencido o maligno e a palavra de Deus permanece em vós. Ah, meus irmãos, o mundo é um provocador de medo, é um criador de medo. O medo é um sentimento que não foi criado nem pelo diabo, não foi o diabo que criou o medo. Quem criou o medo foi Adão. O diabo não cria o medo, mas ele usa o medo. Pastor, como que ele usa o medo para te colocar longe do amor? Longe do amor. Abra a tua boca agora e comece a renunciar a todo o medo da sua vida. Vamos lá, fecha os seus olhos. Você precisa orar, você não pode ouvir uma palavra como essa nessa noite e ficar simplesmente sem nenhuma confissão nos seus lábios, sem nenhuma confissão na sua boca. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora e renunciamos, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, todo medo, renunciamos, ó Pai, toda palavra, todo sentimento provocado por raízes de medo, em nome de Jesus, que saia agora das nossas mentes, que saia dos nossos corações, que saia das nossas vidas. Pai, eu libero agora sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, uma unção de libertação de entendimento, e todo espírito de medo que está habitando na mente, que está habitando no coração, habitando na alma, nessa hora, eu repreendo e expulso no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, passa com o teu sangue agora, selando os meus irmãos, do alto da cabeça à planta dos pés, passa lavando agora, recebe aí agora, meu irmão, em nome de Jesus. Passa, meu Deus, passa com teu sangue, passa com teu sangue, medo de doenças, medo da morte, medo, ó Deus amado, de faltar alguma coisa, todo e qualquer tipo de raízes de medo que sejam cortadas agora, Pai, preenche agora o coração dos meus irmãos com teu amor, preenche agora o coração dos meus irmãos com teu amor, preenche agora o coração dos meus irmãos com o teu amor, vai enchendo o coração de cada um com o teu amor, enche agora, vamos, levanta as mãos agora e recebe do amor do Pai, vamos, vai dizendo: Jesus, eu te amo. Quando você diz eu te amo, você está sendo convencido do amor dele por você. Começa a dizer: eu te amo, Jesus. Vai dizendo: Pai, eu te amo com a minha vida, eu te amo com o meu coração, eu te amo com todo o meu sentimento, eu te amo, amado Jesus. Eu te amo, vamos lá, irmãos, confessa o seu amor, Jesus te pergunta nessa noite: tu me amas? Jesus te pergunta: tu me amas? Qual que é a sua resposta? Jesus te pergunta: tu me amas? Qual a tua resposta? Diga para ele a sua resposta agora. Diga para ele a resposta. Diga para ele agora: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Diga isso. Oh Espírito Santo, enche-nos do teu amor, Jesus, enche-nos do teu amor, Jesus. Vamos lá, 2 minutos agora, 2 minutos agora, só bebendo do amor dele, você e ele, beba do amor dele nessa hora, seja cheio, deixa o amor dele ocupar. Ah, pastor, mas olha o que eu fiz, eu tenho medo. Aonde o amor de Deus está? A Bíblia fala que o amor cobre multidões de pecados. O amor de Deus é mais forte do que a morte. Então não há medo que esse amor não vença. O amor é mais forte que a morte.
Xarabassurialabarás. Ah! Você precisa entender isso, meu irmão. Você não está aqui em vão. Você não está aqui em vão. Recebe, recebe, recebe. Vamos, vamos, vamos. Bebe, 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 bebe. Abra a tua boca, só declarando eu te amo, pastor, não estou sentindo nada. Decida amar que o sentimento acompanha. Vamos, vamos, orando, bem alto. Abra a tua boca, solte a sua voz. Isso, vai liberando de você isso. Vai liberando de você isso que foi construído no seu interior. Vai liberando isso. Vai liberando, a boca fala aquilo que está no coração. Vai liberando, vai colocando para fora. Isto. Te amamos, Senhor. Amamos a tua palavra. Amamos o teu ensino. Amamos a tua direção. Vai liberando isso. Vai colocando para fora. Isso é bom. Isso é edificante para você. Pai, nós lançamos fora todo medo, toda insegurança que tenta nos travar, nos segurar. Nós cremos no teu amor, nós cremos que somos amados pelo Pai, assim fomos criados. Essa é a palavra, somos amados pelo Senhor e por isso nós repreendemos o medo, repreendemos toda a raiz de medo que tenta enraizar no nosso coração. Nós somos amados, recebemos o amor do Pai e liberamos o amor do Pai que foi construído em nós. O amor é um comportamento. O amor é um comportamento onde Deus tem colocado em você a chama do amor dele, mediante o Espírito Santo. Na condição da palavra de Deus, ela não volta vazia, ela foi semeada nessa noite no seu coração. Ela foi liberada no seu coração como uma chama do Espírito Santo. E isso vai crescer, isso vai multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Eu e você seremos agentes do amor. Eu e você seremos pessoas agentes do amor, mesmo que isso às vezes não é fácil, mas tudo é possível ao que crê. O amor do Senhor está na sua vida. Libere ele na sua família, libere ele na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Coloque o amor de Deus em ação, coloque o amor de Deus em prática. Não apenas ouça, não apenas veja o amor nas pessoas, mas queira você também transbordar em amor. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, eu e você como filhos dele temos que amar. Temos que colocar para fora esse amor e não aceitar algo contra o amor. Isso vai liberando isso de você. Está em você, o Espírito Santo colocou em você a chama do amor. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa ministração. Nós recebemos isso no coração. Nós tomamos posse dessa palavra. Recebemos esse ensino. Não queremos perder essa semente que foi plantada. Não queremos ter apenas aqui nesse momento, mas queremos andar com essa semente, praticar essa semente e receber o fruto dela na nossa vida. Glória a Deus. Leva essa palavra para você, querido. Leva no seu coração. Ande com ela. Pratique ela. E receba dela. Eu e você podemos receber a palavra, praticar a palavra, entender que isso é necessário para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O pastor pediu para avisar que essas mensagens elas estão sendo gravadas no YouTube. Você pode procurar lá. Se você tiver dúvida, procura os meninos da mídia, o Eduardo, eles vão te orientar, tá? Toda a sequência, você talvez não pôde vir em um desses cultos, e você quer acompanhar ou quer rever a palavra, está lá no YouTube. Amém? Irmão, sábado, 19h30, culto de jovens aqui na igreja. Lembrando que todos os dias, de domingo a domingo, temos oração aqui das 6h30 da manhã às 7h30 da manhã. E domingo, 2 cultos, 10 da manhã e 19 horas. Amém?
Tem alguém aqui que nos visita pela primeira, pela segunda vez? Você está aqui pela primeira, pela segunda vez? Não? Então são todos conhecidos, né? Glória a Deus.